Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do ouvinte José, da cidade de São Vicente. Ele pergunta ao pastor o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse aqui que ouviu de um irmão que, num desentendimento entre dois irmãos, por exemplo, um irmão xingando o outro irmão, isto é blasfemar contra o Espírito Santo. Então ele pede para o pastor falar a respeito. Em primeiro lugar, nós vamos encontrar a respeito deste assunto o que está no capítulo 12 de Mateus, versículos 31 e 32, não apontado pelo nosso consulente. Mas diz assim: portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ora, sabemos que o Espírito Santo é conhecido como a terceira pessoa da Trindade. Ao dizermos terceira pessoa, não estamos aqui mostrando distância de tempo, mas estamos mostrando apenas a citação, como é de costume na Bíblia, em Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Alternadamente, nós encontramos na Bíblia citações em que, em primeiro lugar, aparece o Filho, outras citações em que aparece o Espírito Santo em primeiro lugar. Então, essa diferença de primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito Santo, não é uma diferença hierárquica, é apenas a posição de quando o Pai se manifestou, como diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado, e segundo, agora nos fala pelo Filho, que por sua vez aqui na terra, ele disse, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, na subida de Jesus para o céu, sentou-se à direita do Pai e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. E quero dizer que essa forma de arrazoar sobre o que constitui blasfêmia contra o Espírito Santo, eu quero dizer que não é uma palavra irrefletida que alguma pessoa eventualmente mencione. Como ele pergunta, na segunda pergunta dele, ele falou que xingou. Vamos entrar nisso depois. Mas está nessa colocação de uma pessoa que possui a mente cauterizada. Mente cauterizada significa mente queimada. Ela não tem mais consciência de erro nenhum. Ela pode usar de qualquer artimanha, de qualquer meio blasfemo, que ela não tem arrependimento. Então ela pode falar contra o Espírito Santo o que quiser, sem ter qualquer sintoma ou sentimento de culpa. Então abre a boca, como fizeram os inimigos de Jesus, quando viram Jesus expulsar o demônio, eles disseram, ele está expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, que é Belzebu. Ora, a resposta de Jesus foi muito categórica. Como é que um reino dividido pode subsistir? Se eu expulso o demônio em nome de Belzebu, é porque o reino dele está dividido.
Então, na verdade, o arrazoado que eles apresentaram para poder condenar Jesus diante do público não tinha qualquer razão de ser. E Jesus, então, está mostrando que blasfêmia contra o Espírito Santo é uma atitude de rebeldia íntima. Pessoa que ouve a palavra de Deus e não quer recebê-la. Como diz João 3,18, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18 então diz, quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Ora, uma pessoa tomando conhecimento desta verdade bíblica teima em rejeitar o Evangelho de Cristo. Como ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Quando ele disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida, e a pessoa recalcitra, não quer saber, coração empedernido, que o Espírito Santo não tem liberdade de agir. Aí está a blasfêmia, em prejuízo próprio da pessoa. Recusa, mas vai perder com isso. Agora, a segunda posição aqui, de um irmão xingar o outro, isso aí não é correto à luz da Bíblia Sagrada, conforme nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Diz aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios capítulo 4, versículo 29. Mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quem fala palavras obscenas, torpes, principalmente contra seu irmão, ele está entristecendo o Espírito Santo. Versículo seguinte, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirado de entre vós. Então aí está o problema desses dois jovens, de um falar uma situação que não tem cabimento e não pode ser considerado blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não deixa de ser pecado, e a Bíblia recomenda para não abrir a boca para falar palavra indecente, imprópria, xingando terceiros. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Simone. Ela se identifica aqui sendo uma testemunha de Jeová, pastor. Ela quer saber por que nas igrejas evangélicas tem tantas confusões por causa de cargos, como pastor, presbítero, diácono. Ela fala mais, ela diz que tem uma amiga que pertence a uma igreja evangélica e diz que sempre tem brigas. Já chegou até a chorar porque o marido desta amiga ele foi separado, consagrado a pastor, e teve irmãos que disseram a ele que ele não era a pessoa certa para ocupar esta posição na igreja, disseram que ele não tinha unção para isso. E aí então formaram-se muitos inimigos dentro da igreja, e ela diz que lá no Salão do Reino, onde ela frequenta, as Testemunhas de Jeová, não tem esta confusão, não tem este barulho todo, pastor. Ela disse mais que gosta muito do programa, está sempre ouvindo, gosta muito da mensagem. O que dizer à nossa ouvinte, pastor? Eu quero me surpreender com esta consulente, porque ela não é daquele tipo que nós chamamos fanático,
que quando sabe que nós temos conhecimento interno das doutrinas das testemunhas de Jeová, que repelimos, eles logo começam a se exaltar e não querem mais conversa. Mas essa aí, pelo menos, está sendo passiva e está nos telefonando, fazendo essa pergunta. Mas eu quero dizer a ela, não tem nome? Hein? A consulente Simone. Pastor. Simone, eu quero dizer para você, você sabe o que significa comissão judicativa das testemunhas de Jeová? Se não souber, eu vou dizer. Você sabe que periodicamente existem 2, 3 ou 4 anciãos que se reúnem secretamente em determinado local do próprio salão do reino, e lá é apresentada a pessoa que é acusada de algum delito, de algum deslize, de alguma situação anormal. Você tem tido resultados, tem sabido o resultado dessas decisões tomadas por esse grupo de homens que não dão satisfação a ninguém e que tomam medidas, às vezes impróprias, a ponto de tirar pessoas do próprio grupo das testemunhas de Jeová. Eu tenho livros lidos e tenho amigos que foram testemunhas de Jeová e que abandonaram a sociedade porque não suportaram a colocação desses líderes que agem da forma que quiserem, sem um conceito de equilíbrio. E é o que acontece em muitas comunidades evangélicas. Agora, esta senhora que está relatando o caso, para a senhora, ela não deve ser uma cristã equilibrada, nem mesmo tem condições de ser uma mulher de pastor. Porque se ela tivesse, ela procuraria verificar dentro da própria igreja as pessoas que eventualmente estão falando e não generalizar e procurar um pastor da igreja para que ele tenha conhecimento dessa situação, porque conversar sem que o pastor tenha noção do que está ocorrendo, não se pode corrigir um erro. Agora, se ela fosse uma mulher que cuidasse também do bem espiritual da comunidade, ela teria chegado ao pastor e relatado o que ela está relatando, ou relatou para a senhorita que nos ligou. Agradecemos a sua ligação e, se você quiser mais algumas informações sobre a comissão judicativa, exemplos que podemos citar, que temos documento, alguns até saíram na revista Sentinela, Despertai, relato de pessoas que deram seus testemunhos, que saíram na internet, tudo isso nós podemos apresentar. E agradecemos seu telefonema. E também atenção ao nosso programa. A próxima pergunta é NQI Open. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas faz aqui um breve relato para o pastor. Pastor, ele diz aqui que pertenceu a uma certa igreja por 14 anos e depois saiu e agora está atualmente há 2 meses, né? Está na Igreja Assembleia de Deus da Vila Edna, é o Ministério de Santos. Ele diz aqui que o pastor lá, ele prega a palavra de Deus, mas nesse tempo que ele está lá, 2 meses apenas, ele tem sentido uma certa rejeição. Ele cita aqui o caso das irmãs mais idosas, que se fecham, eles até procuram cumprimentá-las com a paz do Senhor, mas elas não respondem, pastor. E fala também dos jovens que têm colocado os filhos dele de lado também na igreja. Ele pergunta ao Senhor, deve sair dessa igreja? Ele diz que o correto não é ficar olhando para os irmãos, é olhar para o Senhor Jesus, é claro. Mas ele diz que essa situação tem deixado a família muito triste, pastor. O que fazer? Eu gostaria que esse irmão nos ligasse depois do programa, eu vou ficar aqui alguns minutos, e poderíamos conversar melhor para saber como fazer.
porque é uma situação que a gente aconselha sem ter muito conhecimento dos pormenores e pode dar uma orientação imprópria. Então está aí, o prezado ouvinte, após o término do programa, às 9 horas, ligue que o pastor estará aqui para atendê-lo e assim dar uma orientação melhor para o irmão. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Maria, da Igreja Assembleia de Deus. Ela diz aqui que já o seu tempo de crente são 35 anos, pastor. E ela quer uma explicação do Senhor com relação ao Natal, porque os filhos vêm visitá-la e, é claro, eles vão almoçar com a nossa irmã, comemorando o nascimento do Senhor Jesus. Mas a nossa irmã está com um dilema. Na igreja, assembleia onde ela congrega, o pastor ensinou que não devemos comemorar o Natal. Eu acredito que seja por causa dessa data que o Senhor Jesus nasceu, que é incerta, nós não sabemos. Mas ela diz aqui que na igreja lá onde ela está congregando, não tem doutrina, não tem cultos de ensino, ela diz que não tem escola bíblica dominical. Então, pelo menos nesse aspecto do Natal, o pastor lá quis ensinar e ela agora está com essa dúvida. O que dizer, pastor? Quero dizer que as pessoas que implicam contra a celebração do Natal se justificam dizendo que a Bíblia não aponta, por exemplo, o dia, o mês do nascimento de Jesus. E que qualquer celebração, por exemplo, no dia 25 de dezembro, é de origem, dizem, pagã, e que isso não tem apoio na Bíblia Sagrada. Agora, essas mesmas pessoas que fazem essa objeção e justificam com esses argumentos, elas não dizem nada a respeito do ano em que Jesus nasceu. É o caso de dizer, vou ignorar a pessoa de Cristo porque eu não sei quando ele nasceu. Aí você perguntará, o ouvinte perguntará, mas nós não estamos no ano 2013 e o calendário é contado antes de Cristo, AC e AD, ano Domino? Sim, nós estamos com esse calendário. Só que Jesus não nasceu no ano primeiro da nossa contagem dos anos que estamos vivendo, 2013, do nascimento de Jesus. Jesus nasceu 4 anos antes. Logo, se fôssemos contar corretamente, nós estaríamos no ano 2017 e não 2014, 2013. E daí? Daí que a pessoa que faz contagens cronológicas, fazendo datas para acontecimentos futuros, Armagedão em 1874, Armagedão em 1914, 1925, os antigos patriarcas viriam para morar aqui na Terra e compraram uma casa para eles e vão viver aqui na Terra, e depois, em 1975, vai completar-se 6.000 anos da história do homem. O próximo período seria 1.000 anos, correspondente ao dia da criação, do sábado. E está tudo furado, mas continua ainda marcando datas cronológicas. Agora, eu quero dizer que Natal de Jesus está comemorado, como eu tenho mostrado aqui no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, o que houve no dia em que Jesus nasceu. Houve uma festa angelical. Não havia presidentes da República, nem reis, nem ministros, mas havia pessoas mais célebres que participaram deste Natal de Jesus, o primeiro. Diz o texto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Capítulo 2 de Lucas, versículo 7. Continuando, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho,
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E na mesma hora, ou no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E aí então está a celebração do Natal, com base bíblica, nada de feições pagãs, fazendo Papai Noéis para enganar as crianças, pondo os presentes debaixo da cama para meia-noite acordá-lo, dizendo que eles vieram pelo chaminé, e contando essas figuras mitológicas. É o que acontece hoje no Natal. E a pessoa mais indicativa para receber homenagem é o próprio Jesus Cristo. É o que se faz nas igrejas evangélicas. Reúne-se, cantamos hino de louvor a Deus, o pregador tem uma palavra alusiva ao Natal, falando da grande dádiva de Deus em dar seu Filho para a nossa redenção, como o próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio para salvar, nós o aceitamos como Salvador, agradecemos a Deus por essa grande dádiva nesse dia em que comemoramos o Natal de Jesus, com hinos alusivos ao acontecimento. E o nosso caráter então é esse: nada de festividades ligadas a enfeites, como o mundo de fora faz, e essa é a situação. Vamos fazer isso na nossa igreja. E você está convidado para passar lá no dia em que vamos celebrar esse acontecimento, vai ser mencionado aqui, e verificar que podemos glorificar o nome de Jesus como os anjos fizeram, sem qualquer problema de participação das coisas do mundo. A próxima pergunta é NQI Homem. Diz aqui que ele quer saber, pastor, sobre pessoas que acreditam em reencarnação. O que elas falam, pastor, sobre céu, sobre o inferno, como eles veem? E as pessoas que morrem e reencarnam em outras pessoas? Quero dizer que os espíritas kardecistas têm um credo negativista com relação ao cristianismo. Assim são as seguintes doutrinas que eles negam. Primeiro, negam a ressurreição corporal de Jesus e da humanidade. Ora, qualquer grupo religioso que nega a ressurreição corporal de Jesus, dizendo que Deus escondeu o corpo de Jesus e que Jesus que apareceu era apenas um fantasma, um espírito, que Jesus de Nazaré não existe mais, eu digo para essa pessoa: fecha a Bíblia, porque você vai estar perdendo tempo. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Se nega a ressurreição dos mortos, mormente a ressurreição de Cristo, você não está pregando o evangelho verdadeiro, você está fingindo de pregar, mas não está pregando o verdadeiro. Então, aí está uma situação que a Bíblia
aponta com muita segurança. Então, o Espiritismo kardecista nega os milagres de Jesus registrados na Bíblia, chega ao ponto de dizer que Lázaro, 4 dias sepultado, não estava realmente morto. Ele foi acometido de uma doença chamada síncope, que pode deixar o homem desacordado ou desacordado até 4 dias. Logo, Jesus ressuscitou no 4º dia. O Lázaro, ele não estava morto, estava apenas passando por este momento de enfermidade chamada síncope. Isso é uma negação que dói os ouvidos, ter que repetir, nega a Trindade, nega a personalidade do Espírito Santo, nega a existência dos anjos, nega a existência do diabo e dos demônios, nega a existência do céu e do inferno, nega o pecado original, nega a unicidade da vida terrestre. Unicidade da vida terrestre significa que nós passamos por esta vida apenas uma vez. Como se nota, os espíritas não creem na existência do céu e do inferno. Então a Bíblia anula essa forma negativa de crença do espiritismo ao afirmar que só passamos por esta existência uma vez, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quanto à pergunta sobre pessoas que morreram e reencarnaram, não existe provas de tal ocorrência e é negado em Hebreus 9, 27, como já lemos. De modo que esta é a resposta que podemos dar para o nosso consulente.